YouTube, eu sou Alexandre Carvalho e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcenaria de Jardim. E neste vídeo vamos começar uma mini reforma em um dos quartos aqui da casa, que eu vou mostrar as imagens de como está agora para vocês. E essa mini reforma vai compreender a pintura das paredes, que é por onde eu vou começar neste vídeo, que eu pretendo compartilhar com vocês algumas dicas básicas, para você que está iniciando na parte da pintura. Além da pintura, nessa mini reforma também vou fazer, ou melhor, refazer o guarda-roupa, pois esse que está aqui foi o meu primeiro trabalho em MDF e agora ele não atende mais às nossas expectativas. Também pretendo fazer um box no tamanho para um colchão king. Eu preciso de um box que eu possa armazenar edredons, essas coisas. E aqui na minha cidade eu não consigo encontrar. E para pedir de fora saiu bastante caro. E também pretendo fazer um local para minha esposa guardar as suas maquiagens e também se maquiar, que eu acredito ser uma penteadeira. E todas essas alterações eu pretendo fazer em vídeos separados, tentando explicar o projeto e execução do que eu estou fazendo. E para acompanhar tudo que vai acontecer com essa reforma do quarto e ficar por dentro de tudo que é postado dentro do canal, não se esqueça, se inscreve e também aperta no sininho para receber todas as notificações de tudo que acontece aqui no canal. E para facilitar, eu vou passar uma lista dos materiais que eu vou utilizar nesse trabalho. O primeiro deles é o pincel. Nesse caso eu vou utilizar um pincel de 38 mm e uma polegada e meia. E ele é utilizado para fazer o recorte nos cantos e próximo a objetos pequenos. O segundo item é um rolo de lã. Eu estou utilizando um aqui que é de 230 mm ou 9 polegadas e ele é feito em lã de carneiro e tem uma altura, essa lã tem uma altura de 22 mm. O terceiro item é um rolo de lã pequeno, esse aqui tem 5 centímetros e ele tem, a altura da lã dele é de 1,2 milímetros. E ele serve para fazer recortes em locais menores também, como por exemplo quinas de janelas, enfim. Vamos utilizar também fita crepe, essa aqui tem 24 milímetros de largura por 50 metros, um rolo de 50 metros. Vamos utilizar também lixa para massa, aqui eu vou utilizar duas gramaturas, que é a de 80 e uma 120. E também não pode faltar um protetor para o chão, Você pode utilizar lona plástica, você pode utilizar jornal e eu vou utilizar essa caixa velha para proteger o chão. Vamos utilizar também uma caçamba para pintura e, é claro, não poderíamos esquecer da tinta. A que eu estou utilizando aqui é uma tinta da Suvinil, é a Max Rendimento Premium, que rende até 500 metros quadrados e ela tem um acabamento fosco aveludado e é um galão de 12,8 litros. Vou utilizar a cor branco gelo. E não podemos esquecer também de um misturador para tinta, Se você não tiver um específico para misturar tinta, você pode utilizar pedaço de madeira, cabo de vassoura, enfim. E também espátula para aplicar massa onde precisar. O primeiro passo é remover todos os móveis que estão próximos das paredes para evitar que eles não sujem de tinta e facilitar o seu trabalho. E também você deve remover os protetores das tomadas e os detalhes, os engates ali das cortinas.
E aqui, como eu vou pintar todas as paredes na mesma cor, não há necessidade de passar fita crepe no encontro das paredes, pois todas elas agora serão branco gelo e o teto também já está pintado na cor branco gelo. E o terceiro passo é identificar se a parede está apresentando alguma deformidade e que precisa de alguma intervenção. Nesse caso, só temos esse pequeno buraco que foi feito pela quina de um móvel. E para consertar, basta verificar se ao redor do buraco a tinta está fofa, aplicar massa corrida e lixar. Aqui eu utilizei uma lixa 80 e uma 120. E no lixamento, uma dica legal é você pegar a lixa, divide ela ao meio, aperta e divide ao meio novamente. Porque você consegue usar apenas um lado, né? E como aqui o reparo é pequeno, eu só vou utilizar esse lado. Os demais eu posso utilizar em um outro momento. Após ter preparado todo o ambiente, que é removendo os móveis, colocando o protetor no chão e preparando as paredes, né, que é removendo tudo que não pode ser pintado, incluindo aí suporte para cortina e os espelhos, a tomada e a colocação da fita crepe, é hora de misturar a tinta. Antes de colocar a tinta dentro do balde, né, dentro da caçamba, para misturar com água, você precisa primeiro misturar a tinta dentro do próprio latão, que eu vou mostrar para vocês como fica agora. Se vocês puderem observar, ela não está bem homogênea, né? Então você precisa, com o auxílio de uma espátula, primeiro misturar ela aqui dentro. Vocês vão ver que ela está bem grossa. E aqui, para homogeneizar a tinta, não vai ter jeito, né? Vou ter que, com a espátula não está funcionando, vou ter que colocar a mão na tinta. Essa tinta, se vocês observarem, ela é bem concentrada. Bom, e depois de algum tempo misturando, colocando a mão na tinta, tirando, removendo aqui o fundo, a gente pode observar que essa tinta ela é bem grossa, né? Bem densa, né? Então aqui basicamente ela já está pronta para ser misturada com a água. Após ter misturado a tinta dentro da lata, deixado ela com esse aspecto mais homogêneo, a gente pode observar que ela fica bem grossa, fica bem espessa. E segundo a recomendação do fabricante, nós devemos misturar para cada 10 partes da tinta entre 6 e 8 partes de água. E o que isso quer dizer? Você precisa pegar um medidor, né? Isso vai ser uma parte, então você vai colocar 10 partes dentro do balde e depois de 6 a 8 partes de água, que é o que eu vou mostrar agora. Após ter colocado as 10 partes de tinta dentro do balde, eu vou colocar as partes de água. Apenas um registro, é a primeira vez que eu trabalho com essa tinta e eu não sei se é por falta de material para limpar e por ela ser muito grossa, eu estou sentindo um pouco não de dificuldade, mas é porque literalmente tem que meter a mão na tinta para tanto misturar ela no balde, quanto para tirar as partes daqui de dentro dela, né? Não é algo tão simples como é com as outras tintas
né, naqueles galões de 18 litros, né, que é algo um pouco mais simples, né? Mas enfim, vamos lá. Como eu coloquei aqui dentro 10 partes de tinta, eu vou colocar de 6 a 8 partes de água. Bom, eu coloquei 6 partes de água e agora eu vou misturar. Bom, e após ter misturado toda a tinta, que eu particularmente achei um pouco complicado, considerando aí a concentração da tinta, né, que você tem que meter a mão, misturar. Também não sei se é falta de equipamento, né? Enfim, mas para você que vai fazer em casa, não tá a fim de ter todo esse trabalho, eu recomendo você comprar aquelas tintas de galão de 18 litros. Porque é bem mais prático para fazer a preparação da tinta, né? Então, eu também acho que é por isso que eu não vi nenhum vídeo no YouTube mostrando como preparar essa tinta, porque realmente é bem complicado. Bom, e após misturado, é a hora de pintar. E após ter misturado a tinta, é hora de começar a pintar. E eu vou começar a pintar essa parede aqui do canto e essa parede aqui, que eu vou fazer algumas observações. Bom, a primeira observação a ser feita é que na hora que você for mergulhar o rolo, você não precisa colocar todo ele, né? Basta ir colocando as cerdas, né, a parte do rolo da lã, e tirar o excesso aqui nessa parte estriada aqui do balde, né? Após ter tirado o excesso, a dica que todo mundo passa é que a pintura deve ser feita em M, né? Começando de baixo para cima. Eu concluí esse lado da parede e agora eu vou mostrar nesse lado mais escuro, né, como devem ser feitos os movimentos de M e W. Então, voltando às dicas que eu vou fazer aqui nessa parede. Primeira dica: não adianta você encharcar o rolo pensando que vai trabalhar mais rápido porque vai ter uma tinta. Na verdade, você só vai deixar, só vai sujar mais, né? Então, assim, pintura você tem que fazer com bastante calma, porque se você fizer apressado, apesar de ser no estilo faça você mesmo, não precisa ficar todo cagado, né? Então, ó, você vai esticar. Aqui na minha terra nós falamos de esticar, né? Então você vai até lá em cima e desce, fazendo esse formato, né? Gêmeo, você sobe e desce.
Considerando que eu comecei efetivamente a pintar próximo das 9h45, eu levei 1 hora quase para dar a primeira mão de tinta em todas as paredes, e eu queria fazer só esses apontamentos, né? Aquela primeira mistura que eu fiz ainda sobrou um pouco que eu vou utilizar para os recortes, e eu só queria mostrar para vocês como ficou com a primeira mão ainda de tinta. As paredes desse quarto, elas são bem grandes, né? O pé direito também é bem alto, né? E com apenas uma mão de tinta, né, eu consegui cobrir essas duas paredes e essa parede menor, né? Então essa tinta realmente ela tem um bom rendimento. Bom, agora eu vou fazer uma pausa de 4 horas, né? Vou aproveitar tomar um café e vou aplicar alguns recortes antes de dar a segunda mão de tinta. Eu volto com vocês daqui a pouco. Olá, amigos! Então, voltando depois de aproximadamente 3 horas e meia, 4 horas que eu fiz a primeira aplicação, eu vou mostrar para vocês o resultado de como ficou com apenas uma demão dessa tinta. Se vocês se lembram, essa parede tinha um tom mais claro e essa aqui um tom um pouco mais escuro, né? Isso aqui foi feito apenas com uma demão. Só esclarecendo que nos recortes eu já havia feito, eu aproveitei o intervalo e dei 2 demãos já em alguns lugares. Vou aplicar a segunda demão em todas as paredes, né? Aqui eu consegui com apenas uma mão tirar bem a primeira, aquela cor original. E se vocês observarem, em alguns lugares só falta o recorte, né? Eu estou esperando escurecer um pouco, porque como as duas tintas são claras, fica um pouco difícil de ver onde precisa ser retocado. Nesse vídeo, eu vou apenas demonstrar como deve ser feito para molhar o rolo na tinta e o pincel. Não dá para fazer no balde grande porque ele tá seco e ainda não vou conseguir mostrar. Mas assim, ó, você molha um lado e escorre. Tenta molhar ele todo. E daqui você já pode ir direto para a parede. E a mesma coisa com o pincel. Molha só um pouquinho aqui, tira o excesso e está no ponto de fazer o recorte. Após a segunda mão de tinta e ter dado também pela segunda vez o recorte onde precisava, eu posso dizer que a cobertura ficou sensacional, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como ficou o quarto após a pintura, né? Eu me surpreendi, eu pensei que fosse demorar aí mais 2 ou 3 ou 4 demãos, né, seriam suficientes, mas surpreendeu bastante o resultado, né? Então você quase não vê. Como eu estou fazendo no mesmo dia, né, entre uma mão e outra, eu esperei 4 horas como o fabricante recomenda, eu vou aguardar mais alguns dias para poder organizar o quarto e verificar se precisa dar mais uma mão. Espero que tenham gostado desse vídeo, né, das dicas que eu consegui compartilhar com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também não se esqueçam de apertar no sininho para receber todas as notificações. E eu vou deixar agora algumas imagens de como ficou o pós-pintura.
Let it go.